Oi, quarta-feira, 6 de novembro de 2019, venho aqui dizer a você que eu, nos meus maiores desvarios de liberal, de defensor do cidadão contra o Estado, de inimigo do Estado, Leviatã, descrito por Thomas Hobbes, de defensor das ideias de John Locke e outros grandes defensores do cidadão, do indivíduo. Tem inclusive um poema meu em que eu me refiro especificamente à questão do indivíduo no sentido de indivisível. Eu nunca sonhei nos meus delírios, nos meus desvarios, muitos deles escritos em textos, no jornal, em livro, muitos em comentários de rádio e TV e agora aqui no canal do YouTube, que um governo eleito pela maioria do povo brasileiro viesse propor um conjunto de medidas tão espetacular em matéria de enfrentar a servidão do cidadão, não ao Estado, porque o Estado, o Leviatã de Hobbes, é uma entidade etérea, uma entidade que não se personaliza, mas sim na elite dirigente, nos burocratas que controlam os serviços públicos, nos chefões das organizações criminosas partidárias, cada vez mais merecedoras desse nome, principalmente depois do que vimos nos processos do Mensalão e do Petrolão. Criminosos que estão aí sobrevivendo em liberdade graças a velhos esquemas patrimonialistas e paternalistas que dominam o Brasil desde que Tomé de Souza assumiu o primeiro governo em São Salvador, na Bahia. Pois o Paulo Guedes e sua brilhante equipe, Paulo Guedes nomeado por Jair Bolsonaro, eleito pela maioria dos cidadãos habilitados a votar no Brasil, os dois, o Bolsonaro como grande avalista e o Paulo Guedes como executor e sua equipe técnica, realizaram esses meus sonhos parcialmente, porque o que eles propõem é muito além do que eu imaginava que pudesse vir a acontecer no Brasil de um governo propor. Nós já tivemos, acho que o governo, aliás, um dia desse o Fernando Collor lembrou que o governo do Bolsonaro parece com o dele. A verdade é que, apesar de todas as maluquices do Collor, ele foi o único presidente na história da República que antes do Bolsonaro tentou enfrentar esses monstros e terminou sendo devorado pelos próprios defeitos e explorados por esses monstros. Pois agora eu não tenho grandes ilusões a respeito do que pode passar das três propostas de emenda constitucional que o governo levou ontem. Bolsonaro, Paulo Guedes levaram ontem ao Senado e entregaram a Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Nós acompanhamos um ano a batalha da reforma da Previdência. A reforma da Previdência foi desidratada praticamente pela metade em matéria de economia. Mas o simples gesto de fazer uma reforma dessa é um sinal para o mundo, para os investidores do mundo, que o Brasil não é um país doidivanas como sempre foi até agora. Isso é um grande sinal. E, sobretudo, eu quero dizer que esse momento, a comemoração de 300 dias no governo com esse pacote, é a primeira demonstração que o Bolsonaro deu o tiro certo quando nomeou o Paulo Guedes, um economista da escola de Milton Friedman, da escola de Chicago, para um ministério poderoso da economia e dando liberdade para que ele compusesse as suas equipes, para que ele formasse as suas equipes. Eu fiquei feliz e preocupado, mas com uma nesga de esperança. Tudo o que passar nesse sentido no Congresso vai ser comemoração, vai ser festa. Mas o definitivo, evidentemente, era o impossível.
o sonho impossível, que era a aprovação de todas as medidas, a limitação dos gastos, né? A verdadeira adoção de uma federação que não existe no Brasil. Tudo no Brasil é concentrado na União, poder e despesas. Tudo isso merece de mim agora aplausos e a garantia de que estarei lutando aqui nessa minha trincheira na defesa do cidadão e contra o Estado espoliador. Nascido no sertão, na zona rural, eu venho aqui dar meu apoio integral, entusiasmado, embora com pouca esperança de aprovação, a uma das medidas mais importantes do pacote, que é a extinção de 1.200 e tantos municípios no Brasil, que tem menos de 5.000 habitantes e que não conseguem se governar com seu dinheiro. São distritos que foram tornados municípios para que famílias poderosas do nosso interior tivessem mais acesso às verbas públicas. A criação de municípios é uma das maiores vilanias dessa elite corrupta que controla o Estado brasileiro desde Tomé de Souza, desde Duarte Coelho, o ancestral do líder do Senado no governo, Fernando Bezerra Coelho. Pois essa extinção de municípios é uma medida moralizante e é uma medida também de alta melhora da gestão pública, que é o objetivo desse pacote. Nesse momento em que se comemora isso, nós nos preparamos para a luta, que vai ser longa, porque o presidente foi eleito pelo cidadão, numa eleição direta. A Câmara dos Deputados, não. A Câmara dos Deputados foi eleita num sistema proporcional que favorece estados menos populosos e pune estados mais populosos, ou seja, não existe no Brasil a vigência do cada cidadão um voto. A reforma política necessária para o Brasil é simplesmente uma que restaurasse o princípio fundamental, dois princípios fundamentais da liberdade, da democracia, do Estado de Direito. O primeiro é cada cidadão um voto. O segundo é a igualdade de todos perante a lei. Todos são devidamente executados pelas elites dirigentes do Brasil, que controlam organizações partidárias poderosíssimas, que são também criminosas. Pois então, devo também aqui, ainda dentro dessa luta pela clareza, pela liberdade e pela democracia, dizer que Bolsonaro estava certo quando ontem disse que o direito de opinião é sagrado. Então eu quero corrigir todas as vezes em que eu vi um noticiário dizendo que Eduardo Bolsonaro defendeu o ato 5. Eduardo Bolsonaro, na entrevista à Leda Nagli, não defendeu o ato 5. O próprio Bolsonaro defendeu. O próprio Bolsonaro defendeu o torturador, mas fez uma confissão, um recuo, que eu aqui reconheço e desculpo por essas maluquices dele. Agora, não desculpo os coleguinhas que ficam dizendo que o Eduardo Bolsonaro defendeu o ato 5, quando ele apenas admitiu uma possibilidade de forma pouco inteligente, ele não é inteligente, mas que não o torna um inimigo da democracia. Aliás, eu quero dizer para o senhor Rodrigo Maia, para essa esquerdinha barulhenta e pouco votada, que a democracia não reconhece inimigos. Muitos se colocam como inimigos da democracia, mas uma democracia de verdade, um Estado de Direito que se preze, não reconhece inimigos, suporta desaforos, enfrenta desaforos. As democracias, inclusive a nossa, têm enfrentado com muita galhardia esse tipo de ataque de gente que não gosta da liberdade, de gente que quer restringir as liberdades. Pois eu quero também dizer que é um absurdo essa tentativa de desmoralizar o general Augusto Heleno por uma defesa de uma ditadura que não voltará. O general Augusto Heleno é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, é um general preparado, é temperamental e tem os seus escorregões, como o Bolsonaro tem também. Só que não representa. O general Augusto Heleno nunca representou, não representa e nunca representará
um desafio à democracia. O que desafia a democracia brasileira é a cleptocracia, o bando de ladrões que domina o Estado brasileiro e que torna o Estado brasileiro ainda mais estróina e cúpido do que ele já é naturalmente para destruir o trabalho, o empenho, o suor de cada cidadão. Então, essas ideias de quebra de decoro, cassação ou de afastamento do governo porque defendeu a ditadura, são ideias de pessoas que não conhecem e não respeitam a democracia, porque atingem a democracia no Brasil no que ela tem de mais sagrado, que é a imagem que ela tem com cada cidadão. Felizmente, a democracia brasileira é muito forte, muito rígida, mesmo as instituições não sendo tanto assim. Eu quero aqui, para você, revigorar os meus votos pela liberdade, contra a censura, contra a tentativa calhorda do Supremo Tribunal Federal, isso vai acontecer amanhã, de decretar o ato 5 da cleptocracia, que é a derrubada da jurisprudência da possibilidade de prisão pós-segunda instância. Estou aqui, não sou imparcial, porque eu estou ao seu lado, cidadão, ao seu lado contra o Estado e as quadrilhas que o assaltam. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.